Esqueci de baixar o volume na abertura, mas saiu, né? E aqui estamos nós para a nossa segunda aula de história nessa primeira semana do mês de outubro. Vamos, depois de na aula de segunda-feira, feita a retomada daquele conteúdo nosso do oitavo ano sobre o neocolonialismo e imperialismo, aqui estamos para dar continuidade. Como dissemos nesse capítulo, estudaremos o processo de descolonização. Então, se no oitavo ano nós estudamos o domínio das potências imperialistas europeias sobre o continente da África e da Ásia, nesse capítulo 12, último do livro 3, nós vamos ver como as diversas regiões da África e algumas da Ásia lutaram pela independência do domínio europeu. Para retomar esse conteúdo, temos aí essas questões. Qual a relação entre o processo de industrialização europeu e o imperialismo? Também a gente relembrava isso na videoaula de segunda-feira. Nós dissemos que esse processo de industrialização ocorrido na Europa, a chamada Revolução Industrial, foi que impulsionou, fez acontecer o fenômeno do imperialismo neocolonialismo, porque através da Revolução Industrial, lá no século XVIII, precisava-se, para que as máquinas funcionassem, aqueles 3 M's: matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Onde é que vão buscar isso? Nos países da África e da Ásia. Então, necessitando alimentar a produção industrial, eles vão buscar mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor na África e na Ásia. Seria mais ou menos isso a resposta do primeiro. Você pode ter dito com as suas palavras, mas sempre seguindo essa linha. Segunda pergunta: os nomes das principais potências imperialistas. Então, como alguns perguntaram no privado, a dúvida sobre essa segunda questão, aí você teria que pausar o vídeo aula anterior e, para não ter que fazer uma pesquisa na internet, você viria ali pelas cores dos mapas os países que ocuparam e que dominaram aquelas regiões. Então podemos mencionar Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Estados Unidos também, alguns poucos territórios. Terceira pergunta: como os imperialistas justificavam ideologicamente o domínio sobre os povos que viviam nas colônias? Essa pergunta tem a ver com aquilo que dizíamos no vídeo aula passado sobre o verniz humanitário, as desculpas usadas para chegar a invadir e dominar esses territórios na África e na Ásia. Então, a justificação ou a justificativa, a desculpa dada, era que se levaria o progresso para essas regiões, o progresso e a civilização. No entanto, sabemos que isso era apenas uma desculpa. Então, a política internacional em relação à África e à Ásia. Como esses territórios eram vistos aí pelo cenário internacional. Desde o final lá dos anos 1890, portanto o século XIX, os continentes africanos e asiáticos, ou africano e asiático no singular, eram dominados e foram aí divididos desde aí o final do século XIX entre potências europeias. É claro que eles não aceitaram pacificamente, dando risada de braços cruzados, essa dominação dos europeus sobre eles. Então, em alguns casos, como a gente verá de hoje a 8, porque segunda não tem aula, né? Boicote a produtos, aquilo que era trazido do estrangeiro, eles não adquiriam esses produtos, era uma forma de boicotar a presença estrangeira europeia nesses continentes. Em outros casos, foi necessário o uso da violência para se libertar desse domínio europeu. Nessa empreitada, algumas vitórias alcançadas, mas também derrota. Contudo, só depois do enfraquecimento econômico-militar das potências da Europa, desgastadas pela guerra, é que essa luta pela descolonização, a luta pela independência, a luta pelo fim do domínio europeu, ele vai ganhar força após o final da Segunda Guerra, uma vez que as potências europeias estão aí enfraquecidas devido ao desgaste na guerra. Lá
nós temos a informação de que a guerra ocasionou o desmantelamento dos impérios coloniais. Então, aquelas verdadeiras potências, até as primeiras guerras, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, essas potências estarão desmanteladas, enfraquecidas. No entanto, ainda nas primeiras décadas lá dos anos 1900, século XX, já havia aí uma luta pela mudança, ou seja, um pouco antes das guerras, já esse sentimento de luta por mudança, de luta por separação, de luta por independência, de luta pelo fim do domínio europeu, ele já havia no sentimento no coração dos africanos e dos asiáticos. De modo que no ano de 55, na Indonésia, esse país aí da Ásia, 29 países. A legenda aqui abaixo da imagem vai nos dar esse número exato. São 23 da Ásia e 6 da África. Eles vão se reunir nessa chamada Conferência de Bandung, no qual você vê aí a ilustração, a foto desse momento, onde eles vão buscar uma política alternativa. Nós sabemos e já estudamos que após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós entramos naquele período, não naquele evento, não foi um conflito direto, mas foi um período a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, chamado esse período de Guerra Fria, em que todo mundo se dividiu em zonas de influências disputadas pelas duas potências da Guerra Fria. Potência capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Nessa conferência de Bandung, os países que participaram, aqueles países asiáticos e alguns africanos, eles procuraram uma terceira via, uma via alternativa. Não quiseram pertencer nem ao domínio do bloco capitalista, nem tampouco ao domínio do bloco comunista. Então eles se reuniram aí para tentar uma terceira via alternativa de não alinhamento a uma ou outra potência disputada ali na Guerra Fria. É claro que nessa briga interna, prestem bem atenção, o assunto desse capítulo 12, a luta pela descolonização, a luta pela independência, a luta pelo fim do domínio europeu. É claro que as duas potências, naquele contexto de Guerra Fria, uma ou outra potência da Guerra Fria, então, ou os Estados Unidos ou a União Soviética, na busca de aumentar a sua zona de influência, ou seja, os países alinhados a si, eles apoiaram ou um ou outro processo de independência. Para você entender melhor, digamos que a gente vai ver mais detalhadamente mais à frente, mas digamos que na África existia uma localidade ali que estava brigando pela sua separação da Inglaterra, de um daqueles países que a gente respondeu na segunda questão, ou da França, ou da Espanha. E aí, nessa briga pela independência, Estados Unidos e União Soviética buscavam apoiar, não as duas juntas, uma ou outra, buscavam apoiar essa luta civil interna pela independência daquela região, porque aquela localidade, se tornando um país independente, seria mais um aliado do bloco que deu apoio. Acredito que vocês devam ter entendido aí essa luta por inserir novas nações nas zonas de influência, como cita aí nesse parágrafo. Esses países marcados, sobretudo, pela pobreza, diz o próximo parágrafo, baixos índices de desenvolvimento, eles vão ficar conhecidos aí como o terceiro mundo. Então nós temos um primeiro mundo, que seria os países da Europa. Nós temos um segundo mundo, que seria talvez o professor Arthur pudesse explicar melhor, mas o segundo mundo poderia ser classificado como América do Norte, rica, potência também, que despontou ali no final da Segunda Guerra. E você tem aí um terceiro mundo. E esse parágrafo nos vai dizer que, devido à identificação da pobreza, dos baixos índices de desenvolvimento, também a América Latina vai ser enquadrada, não só os países da África, mas também os países da América Latina serão enquadrados nessa expressão de terceiro mundo, porque tem em comum essa pobreza e esse baixo índice de desenvolvimento junto com países da África e alguns da Ásia. E aí nesse trecho nós vamos ler sobre as relações entre a Europa e os continentes africano e asiático. Prestem bem atenção, nós temos aí uma pergunta só que vocês deverão mandar lá pelo Classroom. Então diz assim, o nome dela era África, aqui é uma linguagem alegórica,
vai estar se tratando aí de regiões. E aí ele fala de duas regiões. O nome dela era África, o nome dele era França. Lembre-se, é uma linguagem simbólica. Ele, o país França, a colonizou a África e a explorou, a silenciou e mesmo décadas depois que isso já deveria ter terminado, continuou forçando e usando sua superioridade para resolver os negócios dela, como se ela não fosse capaz de resolver suas próprias questões. O nome dela era Ásia, o dele Europa. O nome dela era silencioso, ninguém falava, não era famoso. O dele representava poder. O nome dela era pobreza, da Ásia. O dele, do continente europeu, riqueza. O nome dela era dela, mas o que pertencia a ela? O nome dele era dele, e ele presumia que tudo fosse dele. Presumia, pensava, inclusive, que ela era dele, e julgou que poderia tomá-la sem pedir nem perguntar e sem consequência alguma. Então, sobre esse trecho, uma linguagem metafórica, até poética, você tem aí a pergunta: quanto à ação imperialista da Europa sobre a África e a Ásia, assinale a alternativa correta. Vocês deverão marcar um X na alternativa correta, manda a foto só dessa página 45, na horizontal pegando a parte inferior da página, lá no Classroom, página 45 do livro didático. E hoje à 8 faremos a correção. Estou aí no coração amadurecendo a ideia de quem sabe a gente se encontrar pelo Zoom. Um abençoado restante de semana.